Gravação iniciada, presidente. Bom, retornando do intervalo, todos os conselheiros presentes, vamos dar continuidade à sessão do dia 9 de julho, na parte da manhã, com o processo de número 96, relatoria da conselheira Edeli, Roque Lins de Andrade, a recorrida e a Fazenda Nacional, recorrente ao contribuinte. Conselheira, só de fato a palavra. Ok. Recurso especial, interposto por Roque Lins Andrade, em face de decisão, acórdão 1202-00448, no qual foi negado o provimento ao recurso voluntário. Aqui se trata daquela multa que é aplicada aos sócios e à pessoa jurídica quando há distribuição de lucros na presença de débito não garantido. Artigo 32 da Lei 4357, com nova redação pela Lei 11.051. O acórdão recorrido manteve essa penalidade. Ele é sócio da empresa DIL, Desenvolvimento Ecotipo, beneficiado com distribuição de lucros, enquanto aquela possuía débito de RPJ não garantido. A autoridade julgadora de primeira instância manteve parcialmente a exigência, retificando o cálculo da penalidade, e esta exoneração foi submetida a reexame necessário, seguindo a remessa oficial do processo, principal relativo à pessoa jurídica, recurso reexame decorrente do principal. O colegiado ao qual, por sua vez, manteve a exigência remanescente, invocando o que decidido no processo principal. Cientificado, o contribuinte interpôs recurso especial, no qual arguiu divergência admitida no exame de admissibilidade, que aí transcrevo. O paradigma é do outro sócio da empresa. E no exame de admissibilidade se concluiu do cotejo entre as emendas e os votos, verifica-se que o tratamento foi diferenciado, vez que no recorrido concluiu-se que é devida a multa de 50%, e no paradigma concluiu ser incabível por falta de previsão legal aos sócios de sociedade por cotas de responsabilidade limitada e aos titulares de empresas individuais para a distribuição de lucros, se essas possuem débitos tributários não garantidos. O recorrente aduz que o acórdão recorrido divergiu do entendimento firmado no paradigma 3402000126, observando que neste foi apreciada a penalidade imposta em razão da distribuição de lucros pela mesma pessoa jurídica em favor de outro sócio, Bontran Pereira Coelho Parente. Transcreve ementa e parte do voto reconhecida. Acrescenta que o paradigma está de acordo com o entendimento pacífico do STJ, súmula 430, e decisão em sede de repercussão geral. Pede assim que o acordo recorrido seja reformado, decretando-se a nulidade do lançamento, bem como a insubsistência da multa. Os autos foram remetidos à PFN, retornaram com contrarrazões, onde a Procuradoria invoca o dispositivo legal. De acordo com a norma, impõe-se a aplicação de multa regulamentar aos membros da administração quando a empresa procede à distribuição de lucros sem débito não garantido por falta de recolhimento. Nesse sentido, completamente cabível a exigência da multa, diante da distribuição de lucros pela empresa que se encontrava em débito não garantido. Verifica-se que a autoridade autuante agiu de acordo com as normas aplicáveis e pede que seja negado provimento ao recurso especial. Esse processo veio para a primeira turma porque se entende que é matéria residual da nossa competência da primeira sessão. Eu não consegui admitir o recurso especial. Posso ir ao voto, presidente? A divergência jurisprudencial suscitada... Eu vi você balançar a cabeça, tá? Por isso que eu segui. Pode. A divergência jurisprudencial suscitada pelo recorrente se prende ao disposto no artigo 32, parágrafo 1º, inciso 2 da 4357, alterado pela Lei 11.051, especificamente ao conteúdo da expressão diretores e demais membros da administração superior da pessoa jurídica que promove a distribuição indevida de lucros. O voto condutor do acórdão recorrido se pauta na afirmação de que nessa expressão estão contidos os sócios de sociedade de responsabilidade limitada, ao passo que o paradigma se estende a demonstrar que não seria esta a melhor interpretação do dispositivo legal. Constata-se, porém, que o recorrente não deduziu esses questionamentos em recurso voluntário. Como relatado em sua defesa, ele se limitou a arguir que não havia débito, que não houve exigência de ofício, que a multa foi lavrada sobre o total de lucros, a multa é desarrazoada, confiscatória, e o recurso voluntário reiterou
punindo 2 vezes a mesma conduta porque houve auto de infração contra a empresa. E ele está sendo punido por ter havido distribuição de lucros. Somente quando teve conhecimento de decisão em sentido diverso, proferida em face do outro sócio da mesma pessoa jurídica, também beneficiado com os lucros distribuídos, o recorrente veio suscitar em recurso especial a interpretação divergente do dispositivo legal. Consequência disso é que não houve qualquer debate nestes autos acerca da sua condição como diretor ou membro da administração superior da pessoa jurídica, nem mesmo se a forma de constituição da pessoa jurídica afetaria a caracterização dessa condição. E o artigo 67, parágrafo 5º, somente permite em relação à matéria pré-questionada, cabendo sua demonstração por precisa indicação nas peças processuais. Confirma-se no recurso especial que o recorrente não traz essa demonstração, limitando-se a afirmar que o acórdão recorrido deve ser reformado porque a autuação em face do outro sócio da mesma pessoa jurídica fora cancelada. Portanto, para tanto, tende-se em reproduzir as razões de decidir o paradigma e pleiteia que, por segurança jurídica, casos iguais tenham igual decisão. Assim, apesar da possível identidade fática entre os acordos comparados, dependente da confirmação de os autuados ostentarem posição equivalente na sociedade. Como o acórdão recorrido não enfrentou a matéria sob o mesmo viés do paradigma, a caracterização do dissídio jurisprudencial restou prejudicada. Por isso, nego o conhecimento ao recurso especial, é a segunda vez que isso acontece, né? Talvez nos meus exames de admissibilidade iniciais, ainda na época de paradigma, de especialista, eu tinha por padrão que situações fáticas idênticas já caracterizavam a divergência. Mas quando a gente se coloca na posição de solucionar o dissídio jurisprudencial e você olha que os litígios comparados, apesar da situação fática, eles se conduzem em formas de interpretação diferentes, né? E isso é provocado pela postura daqueles que atuam no processo, né? Especialmente o interessado. O dissídio jurisprudencial acerca da interpretação da legislação tributária ele fica prejudicado. Então, foi essa a minha dificuldade aqui. O contribuinte ele não trouxe questionamentos quanto à impossibilidade de aplicação da norma, né, sob esse viés que ela foi afastada no paradigma. Ele trouxe multa confiscatória, né, outros aspectos de fato, mas especificamente essa questão jurídica ele não trouxe no recurso voluntário e por isso ela não foi apreciada no recorrido, e daí a minha dificuldade de enxergar que a gente tem uma divergência jurisprudencial porque o dispositivo não foi sequer interpretado, né, no acórdão recorrido. Esse é o meu voto por negar conhecimento. Ok. Doutor André, como vota? A dúvida com a relatora, senhora presidente, de fato, vendo a impugnação, realmente ela aborda outros aspectos jurídicos, né, que não estão distantes aqui da devolução pretendida agora em sede de recurso especial. Mas a relatora entende que não obstante a impugnação, e aí a DJ, não obstante a impugnação não ter tratado do assunto e, por consequência, da RJ não ter tratado, há uma situação que realmente eu não consegui visualizar, não consegui verificar ainda, por isso que eu gostaria de confirmar com a relatora, em que muitas vezes aí, a decisão de primeira instância nem seria o caso desses autos, tá? Mas muitas vezes a decisão de primeira instância ela deixa de se pronunciar sobre matéria impugnada e aí, involuntário, a parte traz a matéria e aí o recorrido se manifesta sobre a matéria, né? Quer dizer, então, e aí como o recorrido se manifesta sobre a matéria, em razão, vamos dizer assim, até dessa deficiência ali da decisão de primeira instância, potencialmente poderia se dizer que a matéria ela
ela acabou sendo devolvida, tá? Mas não é o caso dos autos aqui, né? Quer dizer, que realmente o recorrido não há, vamos dizer assim, involuntário e, por consequência, no recorrido, não há um ressurgimento da questão jurídica que está posta aqui agora. Eu vou passar a palavra para a doutora Edeli. Doutora Lívia, a senhora levantou a mãozinha, depois eu passo para a senhora, tá? Pois não, doutora Edeli, pode responder. Não há essa inovação, esse prejuízo. O que existe de postura, eu poderia dizer que no paradigma, possivelmente também aquele recorrente não suscitou a questão. É possível que a defesa dos dois sócios tenha sido a mesma, mas aquele colegiado que proferiu o paradigma invocou, entendeu, por ofício, aplicar aquela disposição. Tá? E aí ele traz e interpreta, mesmo sem alegação, e conduz. Eu não tenho como ter certeza disso, porque o relatório do paradigma é precário. Tá? Mas o que eu tenho certeza é aqui do nosso processo, desse processo que está em pauta. Nesse processo não houve alegação, nem impugnação, nem recurso voluntário acerca desse aspecto que foi decidido no paradigma. Conselheira Lívia, pois não? Eu tenho um pouco de medo desse pré-questionamento, só pensando no nosso caso de decadência, né? A gente chega, às vezes, em recurso especial, nunca analisando se houve pagamento ou não, porque nunca ninguém suscitou que isso seria relevante no caso, sem nem DCTF nos autos, às vezes. E aí, em recurso especial, a gente vai, vamos olhar a DCTF, que ninguém nunca olhou, e não foi um argumento. Então, eu eu vejo a decisão recorrida como implicitamente tendo assumido que a norma se aplica ao sócio, tanto que aplicou ao caso. E nem achou relevante falar isso. Parece. Porque também ela fala sócio e depois trata o sócio como diretor, como se ela estivesse aplicando não ao sócio, mas sim porque ele estava na condição de administrador. Tem uma frasezinha lá. Mas também ela não explica, e não há elemento, assim, na pouca análise que eu fiz, eu não sei se ele era sócio administrador. Então, ela é dúbia nesse caso, não dá para saber se ela está aplicando sócio ou porque ele é administrador. Mas eu me inclino a dizer que ela passou ao largo disso, e ao passar ao largo disso, ela implicitamente falou, é aplicável. Então, que isso, eu considero, eu compreendo uma divergência aí, no caso, por essa circunstância. Mas acho que gostaria de ouvir dele também sobre a questão da decadência. Conselheiro André antes. Conselheiro André, por favor. A situação posta a respeito da decadência pela conselheira Lívia é muito interessante, né? E é bom a gente trazer aqui ao colegiado, mas é uma situação que considero um tanto quanto atípica em razão da evolução legislativa em face da interpretação da decadência, né? Na decadência, se nós formos avaliar ali no decorrer dos anos, né? Você tinha ali uma decadência de contribuições de seguridade social de 10 anos, né? Aí depois você tem a tese, a contraposição das teses ali de 1731, ou a homologação pura e simples ali, o lançamento de homologação pura e simples já seria suficiente para atrair a contagem do 150, do CTM, né? Aí depois você tem o repetitivo do STJ. Então, em relação à decadência, me parece que nós temos essas particularidades, né, em relação a essa evolução legislativa e a construção, né, da tese no decorrer do tempo. Então, por isso que muitas vezes nós conhecemos alguns recursos se contrapondo até em face da aplicação da lei já revogada de 10 anos de contribuição social. Por quê? Porque na época da interposição do recurso havia uma divergência, e aí, analisando no direito, apreciando o direito, aí sim, o colegiado, ele tem essa competência aí em aplicando o direito, está se valendo ali da legislação vigente e também de precedentes vinculantes, né? Então, em relação à decadência, nós temos essa particularidade, tá? Então, até falou da decadência, eu achei bem interessante, porque eu quis fazer o registro.
Ok. Conselheira Edeli, quer falar mais alguma coisa? A gente pode continuar a votação, começar a votação. Deixa eu só prestar os esclarecimentos, né? Eu acho que a questão da divergência jurisprudencial em torno das interpretações das regras de decadência, o que a gente vai ter são teses contrapostas que demandam diferentes substratos fáticos. Então, a gente pode ter que avançar em fatos justamente porque as teses, a aplicação das teses diferenciadas conduzem a isso. Aqui poderia acontecer isso, inclusive, se nós tivéssemos acordos que interpretassem o alcance dessa norma e, eventualmente, um decidisse, olha, ela é aplicada irrestritamente, o outro não, só é aplicada se ele é administrador. E aí a gente tem um recorrido que diz aplicação irrestrita e nem pergunta se ele é administrador. E aí trazemos as duas teses contrapostas aqui e, eventualmente, se prevalecer o entendimento de que é preciso a prova de que ele é administrador, então vamos demandar essa prova dentro do processo, ou, eventualmente, procurar essa prova no processo ou demandá-la para o contribuinte. Né? Então, a gente poderia chegar a essa situação. Agora, o que acontece na ausência de pré-questionamento pode significar, como a conselheira Lívia mencionou, que ele entendeu que a norma era aplicável, mas também pode significar o que o colegiado entendeu que não estava obrigado a falar disso sem uma provocação. E aí a gente teria que vir, esse processo teria que vir com uma divergência acerca do fato desse colegiado ACO não ter se manifestado sobre o cabimento da multa, como fez o outro colegiado, independentemente de provocação. Né? Nós já tivemos isso em um caso de decadência da minha relatoria. A questão era, deve ou não apreciar de ofício. Né? Então, sob esse âmbito da divergência, a gente decidiu que deveria apreciar de ofício e restituir os autos para o colegiado ACO. Né? Agora, não, a divergência que ele está pondo aqui é no pressuposto de que esse colegiado interpretou a norma de forma diferente do outro colegiado. E não foi. Esse colegiado, na verdade, ele não interpretou a norma. Não é que ele interpretou diferente, ele não interpretou. Então, ele deveria ter embargado esse acordo, ou ele deveria ter suscitado a divergência em outros termos. Né? Quando ele suscita nesse pressuposto de que, olha, o colegiado entende aplicável a norma, ele não é totalmente, ele pode não ser verdadeiro, porque na ausência de pré-questionamento eu também posso entender que o colegiado entendeu que era desobrigado de fazer essa interpretação. Ok, conselheira. Então, conselheira Andréa, podemos começar? Ok, como o senhor vota? Diante dos expressados, acompanho a relatora. Ok, conselheira Lívia? Acho que a minha dúvida também, obrigada pelos esclarecimentos, também foi solucionada pela súmula 356 da STF, né? Ponto omisso da decisão sobre a qual não foram postos embargos declaratórios, não serve para pré-questionamento. Acho que a gente pode aplicar também aqui. Eu estava achando que ponto omisso da decisão seria o fato da decisão ser omissa quanto a ela, estaria implicitamente decidindo, mas é como a Edeli falou, na verdade ela não decidiu, talvez porque não foi suscitado, ou porque, não decidiu sobre o assunto. Então, com a relatora. Ok, conselheira Amélia? Eu também vou acompanhar a relatora. Conselheira Viviane? Acompanha a relatora. Conselheiro Tozelli? Com a relatora. Edeli quer falar. Caio, só um minutinho, então. Pois não, Edeli. Só para dizer que eu vou incluir a minha fala em razão dos questionamentos da Lívia, eu vou incluí-la no voto. Ok, conselheiro Caio, como vota? Não ouvi. Só fiz leitura labial. Desculpa, eu estava com o F8 apertado, essa coisa de duplo bloqueio com a relatora. Ok. Eu também, então foi por unanimidade não conhecido o recurso do contribuinte. Vamos para o 97, de relatoria do conselheiro Caio. Fazenda Nacional recorrente, 2A, comércio de alimentos é a recorrida.
O processo já está, o voto já está disponível. Bom, o que a gente tem é um recurso especial interposto pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, em face do acórdão final 113 da primeira turma ordinária da segunda Câmara dessa primeira sessão, proferido em 22 de outubro de 2014, que deu provimento parcial ao recurso voluntário apresentado pela contribuinte para compensar os valores da autuação com prejuízo, então, registrado pela contribuinte no mesmo período e afastar o agravamento da multa de ofício qualificada, ou seja, aqui foi aquela multa no montante global de 225%, então afastou-se aquele 50% referente à multa agravada. Em resumo, a contenda tem como objeto exação de RPJ, CSLL, contribuição ao PIS e COFINS do ano calendário 2009, lançada em face da contribuinte em razão da constatação de omissão de receitas e adições devidas não efetivamente computadas no lucro real, apuradas diretamente de informações apresentadas por instituições financeiras após a emissão de RMF, acompanhada da multa qualificada e agravada. Registro, desde já, que a celeuma no presente feito restringe-se apenas ao agravamento da penalidade. Complemento aqui o relatório com trechos do relatório do acórdão ACO. Em resumo, a DRJ deu provimento parcial à impugnação da contribuinte, afastando o segundo item da autuação referente àquelas adições mencionadas. Inconformada, a recorrida apresentou o recurso voluntário ao CARF, reiterando as mesmas matérias de defesa, que, como já avisado, restou julgado parcialmente procedente para permitir a compensação com prejuízos e afastar o agravamento. Intimada, a Procuradoria não apresentou embargos, interpondo diretamente recurso especial agora sob análise, defendendo a tese de que não é necessário o dolo do contribuinte de embaraçar a fiscalização para a devida aplicação da multa qualificada, bastando que este não atenda, no prazo marcado, a intimação do fisco para prestar esclarecimento. Processado, o recurso especial da Fazenda Nacional foi integralmente admitido através do despacho de folhas. Mesmo cientificada, a contribuinte não ofertou contrarrazões ou promoveu qualquer manifestação, igualmente não existe recurso do contribuinte. Passa a admissibilidade? Pode. Inicialmente, reitera-se a tempestividade do recurso especial da Procuradoria, anteriormente já reconhecido, considerando a data de sua interposição, o seu conhecimento está sujeito à hipótese regida pelo artigo 67 da Portaria 343 de 2015. Conforme relatado, a contribuinte não se insurgiu contra o especial do procurador. Assim, considerando tal circunstância e fazendo uma simples análise do paradigma final 835, sendo o único paradigma aceito pelo despacho decisório, realmente fica clara a presença da necessária demonstração de dissídio jurisprudencial. Arrimado também na hipótese do parágrafo 1º do artigo 50 da 9784, entendo por conhecer do apelo interposto, nos termos do despacho de admissibilidade. Em relação ao mérito, uma vez conhecido o recurso especial oposto pela Procuradoria, passa-se a apreciar a matéria, qual seja, quais circunstâncias justificam a aplicação do agravamento da multa de ofício, da multa agravada, agravamento da multa de ofício, isso mesmo. Melhor esclarecendo, alega recorrente, abre aspas, a multa é devida independentemente da comprovação por parte do fisco acerca do efetivo embaraço causado à administração tributária em razão da contumácia do sujeito passivo. Não atendida a intimação, presume-se o embaraço. A simples falta de atendimento, o desprezo à administração tributária é o fato gerador dessa multa agravada, nas palavras da Fazenda. Pois bem, a matéria não é nova e é julgada de forma muito recorrente nos colegiados da primeira sessão, de todas as sessões do CARF, inclusive nessa primeira turma da Câmara Superior. No caso, a própria autoridade fiscal registra, no fundamento do agravamento sancionatório, que a contribuinte, abre aspas, não atendeu plenamente ao solicitado nas informações. E ao seu turno, quando do julgamento voluntário, restou consignado pela turma ordinária
que a contribuinte, ainda que tenha atendido prontamente a fiscalização, apresentou documentos, informações, ainda que não tenha atendido prontamente, chegou a apresentar documentos e informações, ainda que posterior às primeiras intimações. Ou seja, o cenário factual que permeia a demanda não é de total silêncio, inércia, negligência e muito menos obstrução da contribuinte, mas apenas de desatendimento, se é que existe essa palavra, parcial e tardio. Diga-se que tal ocorrência foi a motivação do despacho decisório de folhas tal para não acatar corretamente o despacho de admissibilidade do especial fazendário, exatamente essa constatação de que, no caso, é um atendimento tardio e parcial e não de total inércia. O próprio despacho de admissibilidade rejeitou o acórdão dessa Câmara Superior, a final 456, como paradigma, que tratou de circunstância de completa ausência de atendimento aos esclarecimentos requeridos ao contribuinte. Além disso, como também observado no acórdão recorrido, a fiscalização emitiu regularmente as RMFs com base nas respostas obtidas através das RMFs, pôde apurar omissão de receitas diante dos fluxos e montantes de vendas fornecidos por essas administradoras de cartão de crédito, obtendo prova robusta e direta, podendo inclusive ter efetuado o lançamento de ofício na hipótese do artigo 24 da 9249, que sequer é presuntiva. Então, houve inclusive a obtenção, durante a fiscalização, de prova robusta o bastante, que caracterize a chamada, a omissão de receitas diretamente comprovada. Logo, o acesso à movimentação bancária e financeira, que há muito o fisco pode fazê-lo diretamente junto às instituições financeiras, que nesse caso acabou por confirmar a omissão de receitas aqui debatida, não ficou prejudicado pelas falhas da recorrida em não atender precisamente e ao tempo correto os termos de intimação emitidos. A única consequência ulterior e prática do atraso e da insuficiência da documentação trazida pela contribuinte, conforme relatado pela própria autoridade fiscal, foi a de que, abre aspas, inviabilizou a apuração do volume total de receitas omitidas, obrigando a fiscalização a calcular a omissão de receitas somente pela diferença entre as receitas provenientes de venda e as receitas contabilizadas. Ora, na análise deste conselheiro, tal consequência apontada pela fiscalização não se reveste de prejuízo à atividade fiscalizatória, por meio de obstaculização ou embaraço, e tampouco culminou numa base tributária infracional mais favorável ao contribuinte. Pelo contrário, uma vez que todas as vendas com cartões de crédito e débito informadas em respostas às RMFs foram consideradas no cálculo da autuação, a eventual imprecisão do confronto dessas informações de fluxo de vendas com as receitas efetivamente contabilizadas e ofertadas à tributação, potencialmente pode apenas prejudicar o contribuinte. O agravamento da multa de ofício é medida excepcional e extrema, ainda que a Fazenda Nacional defenda hermenêutica literal e objetiva na interpretação de sua hipótese prevista no parágrafo 2º do artigo 44 da 9430, supostamente, então, abre aspas, bastando o contribuinte não atender no prazo marcado a intimação para prestar esclarecimentos, é também cabível uma leitura mais subjetiva e consequencial dessa mesma previsão legal, que prestigia a ponderação do valor jurídico efetivamente tutelado pela sua existência, qual seja coibir o embaraço intencional ao desempenho das atividades fiscalizatórias das autoridades fiscais. Acatando a tese fazendária de que, supostamente, toda falha temporal, quantitativa ou qualitativa do contribuinte durante o atendimento à fiscalização objetivamente implicaria no agravamento da multa de 50% das penalidades, e confrontando-a com a realidade da dinâmica empresarial e as limitações práticas dos contribuintes, é certo que tal exasperação deixaria de ser uma exceção. Além disso, na mesma esteira, o dispositivo aqui tratado se amolda exclusivamente como ferramenta punitiva do Estado, pondo o jus puniendi, ainda que formalmente contida no sistema jurídico tributário. Fica assim, então, essa instituição da multa agravada sujeita aos mecanismos, princípios e institutos próprios que regulam a prerrogativa penal do poder público. Assim, se a norma que veicula tal sanção
diante dos fatos e circunstâncias específicas da postura da contribuinte nessa demanda e suas respectivas consequências, permite uma interpretação mais favorável ao apenado do que aquela adotada pela autoridade aplicadora, inclusive no caso dispensando o aumento da punição ordinária, merece então prevalecer aquela hermenêutica que minimiza os atos punitivos do Estado. Registre-se que tal axiologia informa a norma contida no artigo 112 do CTN, sendo inquestionável seu prestígio pelo legislador complementar de 1966. Acrescente-se que tal posição tem respaldo jurisprudencial da primeira seção desse egrégio CARF, como primeiro ilustra o acórdão 1401 da primeira ordinária da quarta Câmara, da conselheira Letícia Domingues, que deixa claro que a multa agravada pelo não atendimento às intimações deve ser aplicada como medida extrema, estando devidamente comprovada a desídia em responder informações, não pode ser o contribuinte penalizado por esse tipo de agravamento, por não possuir ou não apresentar os documentos. Também trago um acórdão na mesma esteira da segunda turma ordinária da quarta Câmara, de relatoria do nosso ex-colega Demetrios Nichelle Macei, que também deixa claro que o agravamento da multa de ofício em função do não atendimento tem essência no fato de estar caracterizada obstrução do contribuinte, caso contrário, a interessada comparece e traz pelo menos parte, como é aqui o caso, entendeu-se na segunda ordinária da quarta Câmara, que não seria o caso, e por fim, acrescente-se, agora é só acréscimo, que a autoridade fiscal também não especificou em qual inciso do parágrafo 2º do artigo 44 estaria enquadrada a postura da contribuinte. E nisso eu localizei um acórdão publicado em fevereiro de 2020 dessa primeira turma ordinária, no qual a ementa reza: não subsiste a majoração da penalidade quando a autoridade autuante não indica especificamente, dentre os incisos do artigo 2º, do parágrafo 2º, do artigo 44 da 9430, a hipótese que deu ensejo ao agravamento. Desse modo, eu entendo que não merece provimento pelo fazendário. Resumindo, eu trago a minha argumentação principal, é toda aquela de que, no caso, existe uma interpretação muito fundamentada, arrimada e justificável pelos próprios princípios informadores da questão punitiva no nosso sistema tributário, de que o atendimento parcial e com atraso não basta para justificar o agravamento da multa, esse é o cerne, e em acréscimo, eu também trago a situação da deficiência da identificação de qual inciso do parágrafo 2º do artigo 44 da 9430 teria sido o contribuinte enquadrado. Então, por esses motivos, eu conheço e nego o provimento ao recurso fazendário para manter o desagravamento da multa qualificada de ofício qualificado. Ok. Doutor André, você já está preparado para votar? Então vamos lá. Ok. Pois não. Claro. Pode falar, doutor André. Ok.
Vou abrir divergência em relação ao mérito, tá? Compreendo o racional empregado pelo relator a respeito até de se averiguar se teria havido um potencial prejuízo ou não à fiscalização em decorrência do não atendimento, ainda que parcial, de intimações, tá? Mas ao interpretar a norma de agravamento de multa, tem um viés um pouco mais conservador. Entendo que o que está se tutelando é uma conduta, tá? É a conduta no sentido de se direcionar ao fiscalizado essa obrigatoriedade de estar atendendo às intimações postas pela fiscalização no decorrer de monitoria, certo? E aqui, ainda que tenha sido parcial, é incontroverso que algumas intimações não foram atendidas. Aí, tanto que foi necessário ali um passo complementar para a fiscalização, como muito bem colocou o relator, aí a fiscalização teve que recorrer ao RMF, teve que recorrer a outros instrumentos ao seu alcance para poder dar continuidade ao trabalho fiscal. Mas vale dizer o seguinte: não obstante a fiscalização ela ter esses instrumentos demandam tempo, certo? E todos sabemos que há um tempo para se fazer o lançamento. Nós temos prazos decadenciais que correm para que o lançamento possa ser feito, tá? Então, tudo bem, tem outros instrumentos, posso enviar, solicitar às instituições financeiras ali, os extratos bancários, mas isso não é feito de uma hora para outra, tá? Então, assim, entendo, sim, um prejuízo ao trabalho da fiscalização nesse contexto. Essa omissão em não colaborar integralmente com a auditoria, ela tem como consequência um retrabalho ou um trabalho maior do que ocorreria se as intimações tivessem sido atendidas regularmente. Então, por isso que visualizo essas normas de agravamento muito mais como normas que tutelam a conduta e sim com viés objetivo. E assim, e aqui no caso, a própria fiscalização, ela fala, olha, eu tive um prejuízo aqui, não sei ao certo a apuração, até o Dr. Caio coloca no voto, com muita propriedade, talvez tenha até sido mais a maneira como acabou se consumando, né, o lançamento fiscal. Mas, de qualquer forma, a própria autoridade, ela coloca de maneira muito clara essa questão de que, olha, aquela base de cálculo original, vamos dizer assim, ideal, que eu poderia estar apurando, que poderia ser o objeto da infração, ela não pôde ser apurada. Tive que buscar de outros elementos, tá? Então, a própria fiscalização, ela consigna um prejuízo do trabalho, tá? Então, em relação realmente ao parágrafo 2º, eu vi, não tem o inciso, né, doutor, que o senhor colocou, não tem o inciso especificado, mas aqui não me parece, aqui não sei se isso aqui foi devolvido, essa falta de detalhamento aqui de qual inciso seria, não sei se está devolvendo, mas ainda assim, até por isso que o relator colocou isso como subsidiário, né, nem colocou isso como fundamento principal, tá? Não sei se a questão estaria devolvida, e parece que não está, tá? Mas, enfim, de qualquer forma, não obstante até a falta de tipificação do inciso, a descrição dos fatos, a motivação posta para o agravamento, parece que ela está clara, tá? Independente dessa falta, temos precedentes ali até de que erro no enquadramento, vamos dizer, algum erro de enquadramento legal, ele pode ser suprido desde que a motivação, os fatos estejam descritos corretamente nos autos e que não tenham acarretado ali nenhum
prejuízo para a defesa da parte, tá? Então, parece que foi o caso. Então, senhor presidente, abro divergência com essa, vou visualizar essa norma sob uma outra perspectiva, uma imputação, parece, de ordem objetiva, tuteladora de conduta, tá? E aqui me parece controverso que, sobre essa perspectiva, houve, sim, uma série de omissões, não foi uma só, a fiscalização relata uma série de omissões, no sentido de não se atender a essa fiscalização, tá? Não se atender parcialmente à fiscalização, tá? Então, já considero suficiente para a manutenção do agravamento da multa. Tá? Com voto. O conselheiro Caio, o senhor gostaria de falar, né? O senhor levantou a mão. Não, é muito breve, mas acho que até o doutor André já fez a ponderação, que só eu, naturalmente, eu já conhecia e respeito a posição divergente do doutor André, só que, mas ele mesmo fez a ressalva de que quando a fiscalização vai dizer que houve um prejuízo, eu garanto e demonstro que esse prejuízo, ele é potencial, é especulativo, e, se existente, em desfavor a contribuinte. Era só isso que eu queria registrar. Mas, no demais, eu entendo a divergência do doutor André. Conselheiro André, por favor. Com certeza, o doutor Caio foi muito feliz em falar da questão do prejuízo potencial, mas aí até em termos de base de cálculo, doutor Caio. Aí eu também levantei um outro prejuízo em face do trabalho fiscal, tá? Esse prejuízo do trabalho fiscal, ele existe, tá? Como eu disse, há um prazo decadencial correndo, certo? E muitas vezes esse não atendimento das intimações, esse protelamento, ele pode sim prejudicar o andamento do trabalho sobre a ótica temporal, tá? Sobre o viés sobre a questão da decadência, tá? É só para deixar claro. São dois prejuízos, tá bom? Ok, conselheira Lívia, como vota? Acho que aqui a gente está falando de mais do que multa, a multa tributária ela depende de dolo, mas o agravamento depende de dolo. E eu relaciono muito a questão, provou o dolo do contribuinte, então o prejuízo da fiscalização eu também vejo na perspectiva do dolo do... Congelou, Lívia. Tem que sair, voltar. Tá me ouvindo? Tá congelada. Eu vou tirar você da sala, tá? Tá. Vamos aguardar o retorno da conselheira Lívia. Voltou. Pronto, conselheira. Tá, eu tô entrando outro, porque acho que uma hora dá pra... Melhorou. Tá, eu acho que se... Tem um sol bem na minha cara. Se, no caso, o prejuízo da fiscalização, eu não vejo só como um trabalho a mais do fiscal. Isso é parte do trabalho dele, ele é pago para isso. A questão é, ele provou que o contribuinte estava em dolo e fez isso para protelar. Então, tem alguma coisa no termo de verificação que diz, ele agravou a multa, estava perto do prazo, ele não apresentou o documento, estava perto do prazo, ele pediu reiteradamente protelação do prazo, e isso estava perto da decadência, enfim, tem que ser minimamente provado indícios do prejuízo do trabalho do fiscal, não porque ele teve mais trabalho, porque ele é pago para isso, mas para investigar, mas porque tem que ter provado o dolo do contribuinte. Então eu vejo muito mais a perspectiva de isso é uma multa, tem que existir o dolo do contribuinte, nem que seja por indícios no TVF. No caso, eu entendo que isso não aconteceu. Então, eu só vou pelas conclusões com o doutor Caio, porque eu muito mais do que prejuízo do trabalho do fiscal, muito mais do que hipoteticamente ou concretamente, isso gerou uma base de cálculo maior, enfim, eu vou, essencialmente na questão do dolo, e eu estava lendo o voto de novo, desculpa, eu li bem rápido, porque eu estava também olhando a admissibilidade, mas eu não vi o foco nesse caso do dolo, por isso que eu iria pelas conclusões, para mim isso é essencial. Conselheiro Caio, que está super, está muito completo, inclusive votei com a Letícia no caso citado, então...
Não, muito simples, Lívia. Eu entendo, realmente, eu decidi. É que eu queria registrar, eu concordo com você do dolo, mas eu acho que até, como eu sei que é uma tese, um argumento, não é uma tese, né? Ele é um argumento menos popular, eu decidi utilizar outro, mas só para deixar claro que eu também vou por isso. Aí eu não sei se, mas acho que é conclusões, é que não é conclusões no sentido de que você discorda de mim. Eu fui silente em relação a isso. Não, porque para mim é muito essencial. Se tivesse alguma menção quanto ao dolo, eu iria... também, eu só decidi não registrar, eu só estou levantando como ficar. Vamos ter ordem na hora do debate para que todos possam ouvir. O debate interessa a todos que vão nos assistir em breve. Por favor, doutor Caio, você pode concluir. Não, eu só estava esclarecendo para a doutora Lívia que eu não discordo, eu concordo com ela. Eu só, como existe uma multiplicidade de argumentos para sustentar essa tese, eu escolhi não enveredar por esse do dolo. Mas, de certa forma, ele está, inclusive, eu deixo claro, apesar de eu não usar esse termo, quando eu falo que a partir do momento que não configurou embaraço ou obstrução, eu estou acatando essa tese também. Está escrito lá. Conselheira Lívia, a senhora quer concluir? Não, talvez apresente só a declaração de voto esclarecendo que eu vou pelas conclusões, concordo com tudo que o Caio disse, mas vou pelas conclusões só porque, para mim, o dolo é essencial também. Mas posso apresentar a declaração de voto se for o caso, e aí fica claro. Ok. Conselheira Edeli, como voto? Vou acompanhar o conselheiro Caio pelas conclusões. O paradigma... Primeiro porque a argumentação do conselheiro Caio confronta o fundamento essencial do Acordo 9101-1456, né, que é recorrentemente referenciado para esse tipo de divergência, que é no sentido de que não é necessária a caracterização de embaraço para a imputação do agravamento da penalidade. Então, o conselheiro Caio confronta esse argumento e eu discordo da sua construção nesse sentido. De outro lado, também discordo do fato de não haver o enquadramento legal específico, porque a indicação do inciso, porque a fiscalização usou os termos do inciso para dizer que era o contribuinte intimado, manteve-se silente, então isso remete para o inciso primeiro, ainda que não indicado especificamente o inciso. Concordo que a indicação do inciso pode ser essencial, a depender da forma como a infração é descrita, né? Aqui, no caso, entendo que a descrição supre a falta de indicação do inciso. E também acompanhei a decisão no 91014769, mas fui pelas conclusões, fiz declaração de voto, e é nesse ponto que há alguma semelhança com que os fundamentos daquele meu voto eu trago para cá com alguns acréscimos. A fiscalização inicia o procedimento já com a DECRED, já com a informação dos cartões de crédito, e as intimações não atendidas na forma relatada no termo de verificação fiscal são aquelas para me dê os cupons, me diga quais são essas vendas de cartão de crédito. Então, a gente não tem uma intimação para um elemento fora do que é demonstrado na DECRED. Né? Ela quer que o contribuinte entregue os extratos de cartão de crédito, os cupons fiscais. Então, as intimações estão centradas dentro de uma informação que a fiscalização, o detalhamento de informações que a fiscalização já tinha. Né? Se eu tivesse outras intimações aqui não atendidas, eu poderia manter o agravamento da penalidade. E por que isso também é importante? Por conta do racional da súmula 133. Súmula que foi por mim proposta, porque sempre entendi que a falta de atendimento à intimação para comprovar a origem de depósitos bancários, a falta de qualquer resposta também indicava o agravamento da penalidade. Né? Então, e o racional dessa súmula é no sentido de que, olha, a conduta motivou a presunção de omissão de receita, ali presunção, aqui a fiscalização já tinha elementos de prova direta, né? E, inclusive, isso resultou na qualificação da penalidade, qualificação mantida.
Então, na forma como eu vejo o objetivo do agravamento da penalidade, eu não consigo ver o enquadramento aqui. Minimamente para agravamento, a gente tem que estar numa situação de que o fisco precisava, não tinha, intimou e não foi, o contribuinte tinha ou deveria ter o elemento a apresentar e não apresentou. Então, eu não consigo construir isso nesse caso aqui. A fiscalização já tinha, ela pediu detalhamentos em cima de informações que não eram essenciais e se houve alguma outra intimação não atendida, ela não trouxe isso para o termo de verificação fiscal para justificar o agravamento. Né? Então, não é a questão não vou nem perquirir se teve embaraço, né? Para mim, o problema é antes, né? É a razão para as intimações. Desculpa, Edelis, desliga o microfone, por favor. Então, acompanho o relator pelas conclusões e gostaria de fazer a declaração de voto. Ok, conselheira Edelis. Conselheira Amélia, como vota? Eu também vou acompanhar o relator, mas eu vou mais também na linha do prejuízo, né, do efetivo prejuízo à fiscalização, que aí no meu entendimento ele não ocorreu. Tá? Mais por isso. A senhora vai pelas conclusões ou acompanha o relator integralmente? Vou pelas conclusões mais por conta disso. A questão também da descrição efetiva, para mim, se no TVF ele tiver descrito esse prejuízo que levou ao agravamento, para mim não é só o fato de não estar efetivamente descrito em quais linhas lá que ele deixou de colocar, de constar do TVF, deixaria de haver o agravamento, não seria só por isso, entendeu? Então, é mais por isso que eu vou pelas conclusões. Conselheiro Caio quer falar, pois não, conselheiro Caio. Mas, Amélia, eu fui por isso também. Então, é que para mim, se fosse só por isso, não... Então, eu estou pensando, eu acho que todo mundo ficaria mais confortável se eu tirar o meu acréscimo da linha. O que vocês acham? Porque eu só não estou entendendo qual é a diferença, Amélia. Deixa só a Edeli falar, então, Caio, rapidinho. Então, Edeli, por favor. Só o Caio deve saber, né? Para mim, isso só reduz o espectro da minha declaração de voto, minhas conclusões permanecem, né? Por conta da questão do embaraço. Ok. Só um minutinho, conselheira Amélia. Deixa a conselheira Amélia concluir, eu passo a palavra para o conselheiro Tozelli. Conselheira Amélia. Não, se for por isso, aí eu te acompanharia. Ok. Então, conselheiro Tozelli, por favor. Na verdade, eu concordo com a Amélia aqui, doutor Caio, porque do jeito que parece aqui, parece que existe um rigor em excesso daquela velha argumentação dos contribuintes, que a falta de indicação do fundamento legal, ou seja, de qual artigo, de qual inciso, isso já seria caso de vício. E eu também não entendo assim. Eu entendo que ainda que o fisco não coloque expressamente qual artigo e qual inciso mas ele, na descrição dos fatos, ele descreve a conduta que atrai aquela norma, eu acho que essa omissão, entre aspas, ela não constitui um vício insanável. E também da leitura do seu acórdão, ainda que você possa, a gente está tendo esse primeiro contato, dá a entender que você seria adepto a essa corrente, da qual eu também não concordo, entendeu? Então eu acho que do jeito que está, não precisaria desse argumento, acho que bem colocado que é um argumento adicional, mas assim, do jeito que está posto, o primeiro contato que você dá a entender que seria como se fosse um vício substancial, do qual também não concordo. Conselheira Lívia quer falar, conselheiro Caio, a Viviane ainda não votou, a conselheira Viviane não votou, então conselheira Lívia, depois conselheiro Caio. Eu peço ao Caio, para mim isso é essencial, se o Caio tirar isso, eu peço licença, se eu posso colocar isso na minha declaração de voto, o trecho do voto dele, se ele tirar do voto dele. Bom, conselheiro Caio. Perfeito, era exatamente isso que eu ia propor, eu acho que o conselheiro Tozelli identificou muito bem, o André já tinha identificado, eu trouxe como subsidiário
Era se eu tivesse sido vencido na questão da ausência do embaraço, da possibilidade, o Toselli perdeu conexão, eu acho. Toselli perdeu Conselheiro Toselli, o senhor está congelado. Bom, já saiu. Tá, vamos esperar o conselheiro Toselli voltar. Isso. Mas não, eu fiquei feliz que está muito claro, então o pessoal entendeu a manobra que eu fiz, no bom sentido de manobra, mas... Eu só estava dizendo, conselheiro Toselli, que era exatamente isso. A minha tese, o que eu votaria mesmo ali, foi o que eu trouxe, que não identifica embaraço, não é uma norma de punição objetiva, como entendeu, e é isso. Aí eu pus em acréscimo, subsidiariamente, eu identifico uma falha formal. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar a falha formal, aí, pelo que eu entendi, a Amélia e o Toselli aí vem sem ressalvas, e a Lívia, que inclusive é a relatora desse acórdão que eu trouxe para fins subsidiários, e que até acho até mais legítimo, ela incorpora nas razões dela. Perfeito? Espera aí, só um minutinho, vou recapitular aqui a votação. Doutor André divergiu, doutora Lívia e doutora Edeli já votaram pelas conclusões, doutora Amélia acompanhou o relator, é isso? Confere. Agora vamos para a doutora Viviane. Por favor, doutora Viviane, seu voto. Não, eu vou acompanhar o relator pelas conclusões da conselheira Edeli, muito bem colocadas. Ok, conselheiro Toselli, como vota? Bom, presidente, estou chegando aqui, eu vou falar só rápido o que eu vejo desse mundo de multa de ofício. Eu acho que a grande problemática da legislação tributária é só trabalhar com 3 faixas de multa de ofício, 75, 150 e 225. Uma coisa que eu sempre gosto de pontuar é que o 75%, que é a norma ordinária, ele já traz 3 situações, não é só o não pagamento de tributo, também a declaração inexata e a não apresentação de declaração. Então você vê que já tem uma grande gama de casos, porque o contribuinte ou ele faz condutas para não pagar tributo, ou também descumpre obrigações acessórias, seja por apresentar declaração inexata, seja por não apresentação de declaração. E também essas duas caem na regra de 75. Quando que vai qualificar? Aí vem o dolo, que eu chamo que é o dolo contra o erário. Ou seja, se você além de não pagar o tributo, apresentar a declaração inexata, se usar de artifícios dolosos, isso faz com que qualifique para 150. E quando que é o agravamento, né, que o termo técnico é agravamento ou qualificação. O agravamento eu vejo que é um dolo contra o fiscal. O fiscal vai lá na empresa e você age o quê? O dolo. E aí é engraçado, porque a legislação, ela fala realmente não atendimento, mas esse não atendimento é no sentido de dolo de embaraço, que é justamente a tese de prejudicar o trabalho da fiscalização. Porque senão, qualquer intimação não atendida, você poderia sustentar pela literalidade da norma que cairia no 225. E muitas vezes o contribuinte deixa de atender uma intimação ou outra, ou porque ele não tem a prova mesmo, aí seria uma prova negativa de impossível, ou para não fazer prova contra si próprio. Então, às vezes, é uma estratégia você não atender uma intimação ou outra, desde que isso não prejudique. E aqui, o fiscal, ele conseguiu fazer o trabalho, independentemente do fornecimento de informações. E eu gosto sempre de diferenciar que mal atender é diferente também de não atender. Então, aqui, de todo o contexto, pode ser que realmente existia um mau atendimento de uma outra intimação sem prejuízo da apuração do crédito tributário que foi feito. Então, nesse sentido, eu acompanho o relator, como já tirou essa ressalva do vício formal, na integralidade. É como voto. Ok, conselheiro Toselli. Eu vou acompanhar o relator pelas conclusões. Eu tenho um precedente já da Câmara Superior, votado no dia 5 de março, que é o 9101-004835, e vou usar os fundamentos. Também gostaria de fazer uma declaração de voto. Eu acompanho pelas conclusões. Então, foi conhecido por unanimidade o recurso e foi do contribuinte, foi dado provimento, né, por maioria. Vencido o conselheiro André, a conselheira Lívia, a conselheira Edeli, a conselheira Viviane e eu votamos pelas conclusões, só que a conselheira Lívia tem uma conclusão diferente da doutora Edeli e da doutora Viviane e diferente da minha. Então, são 3 votos. A conclusão vencedora é a do doutor Caio,
porque acompanhou a doutora Amélia, o doutor Toselli, o acompanharam, as nossas conclusões são diferentes, eu também vou fazer declaração de voto. O conselheiro André gostaria de falar. Pois não, conselheiro André. Não, é só para me certificar, porque eu acho que foi negado o provimento. Eu não sei se foi lido dar provimento ou negar provimento. É negar provimento. Conhecer para negar. Não, peraí, mas o recorrente não é o... Só aqui, só um minuto, gente. Tá certo. Negar provimento. E conhecido por unanimidade. Isso, conhecido por negar provimento por maioria, tá? As conclusões são diversas, então cada um vai fazer a sua declaração, a Lívia dever, Edeli dever e Andréia dever, ok? Então, podemos fazer o intervalo agora. Viviane gostaria de falar. Sim, Viviane, pode falar. Só eu peço, então, a gentileza da conselheira Edeli, por favor, referir que eu estou acompanhando as conclusões dela na declaração de voto, porque senão vão ficar 3 declarações aí, as conclusões, tá? Só. Ok. Então, a gente está no 97, a gente passaria agora para o 100, e ainda faltaria o 103 para a parte da manhã. Podemos fazer um intervalo agora, depois vemos os 100 e os 103. Viviane, pois não. Se os conselheiros, a sugestão seria a gente fazer sem intervalo agora, 103. Mais cedo. Só um minutinho, Fábio, mas vamos parar a gravação um instantinho, por favor.